Olá pessoal, tudo bem? Então, aula de agora, começamos a matéria de hidrostática, tá? Gente, essa matéria de hidrostática, ela não são muitos conceitos, mas eu vou fazer muitos exercícios, porque ela é uma matériazinha que o pessoal costuma ter dificuldade, beleza? Então vamos para a matéria, a gente vai dividir ela em alguns módulos. Começamos com o módulo de agora, que é o primeiro slide aqui, que é o conceito de pressão. Gente, pressão é força sobre área. Pressão é força sobre área. Então, força. Qual que é a unidade de força do sistema internacional? Newton. Qual que é a unidade de área do sistema internacional? Metro quadrado. Então, a pressão ela vai ficar em Newton por metro quadrado. E Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Tá? Então, essa é a unidade do sistema internacional de pressão. Vai ter uma outra unidade que a gente vai utilizar muito, que é a pressão em atm. E um atm corresponde a 10 a quinta Pascal, ou seja, 10 a quinta Newton por metro quadrado. Também corresponde a 10 metros de coluna d'água, 760 milímetros de mercúrio. Tá? Então, essas unidades têm essa relação aí. Aqui a gente vai utilizar mais Pascal e ATM, mas você tem que saber as outras também. Beleza? E aí o seguinte, pressão é força sobre área, ou seja, pressão é diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à área. Por isso que quando um médico vai fazer um corte, né, para fazer uma cirurgia, ele usa o bisturi. O bisturi, ele é muito fino. Então, como ele é muito fino, ele consegue fazer um corte, porque a pressão é grande. Porque a área é pequena, pressão grande. Beleza? Então, ele não precisa fazer muita força. Então, por exemplo, nessa caneta, se eu apertar minha mão com o fundo dela, que tem uma areazinha maior, não dói. Se eu apertar minha mão com a ponta da caneta, com a mesma força, dói. Porque a ponta da caneta tem uma área pequena, a pressão vai ser grande. Pode até furar a sua mão. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Então tá, então vamos ver os exemplos. Uma força de 2 newtons é aplicada perpendicularmente a uma superfície por meio de um pino de 1 milímetro quadrado de área. Determine a pressão em newton por metro quadrado, ou seja, a pressão em pascal, que o pino exerce. Bom, pressão é força sobre área. Agora tem um detalhe. A área está em milímetro quadrado, então 1 milímetro quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, aqui a pressão vai ser a força, que é 2, a força já está no sistema normal, Newton, e aqui 1 vezes 10 a menos 6, que é a área, né? Então, a pressão, 2 dividido por 10 a menos 6, vai dar 2 vezes 10 a 6, Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal, tá bom? Newton por metro quadrado é a mesma coisa aqui que Pascal. Fechou aqui a questão, beleza? Então, se você quer em Newton por metro quadrado a pressão, você tem que entrar com a força em Newton e a área em metros quadrados. E aqui encerrou a questão, beleza? Vamos lá. Um tijolo tem dimensões 5 centímetros, 10 centímetros e 20 centímetros. Então, a gente tem um tijolo que ele tem as dimensões 5 centímetros, 10 centímetros e 20 centímetros. Beleza, esse aqui é o tijolo. Ele tem 5 centímetros aqui, 10 centímetros aqui, e aqui ele tem 20 centímetros. Determine as pressões em Newton por metro quadrado que ele exerce quando apoiado sobre uma superfície horizontal. Gente, na verdade é o seguinte, esse cara ele vai ter essa área aqui, 5 por 10, ele vai ter essa área aqui, que vai ser 5 por 20, e ele vai ter essa área aqui, que é 10 por 20. Então, a área em verde, que eu vou chamar de área 1 aqui, vai ser 10 vezes 20. Aliás, já vou colocar todo mundo, gente, em metros, tá? Vou colocar todo mundo em metros. Isso aqui é 0,1 metro.
isso aqui é 0,2 metro e isso aqui é 0,05 metros. Então, aqui eu vou chamar o verde de área 1, aqui vai ser a área 1, aqui vai ser a área 2 e aqui vai ser a área 3. A área 1 vai ser 10 por 20, ou seja, 0,1 vezes 0,2, a área 1 dá 0,02 metros quadrados. A área 2, que é essa aqui de 0,2 vezes 0,05, quanto dá 0,2 vezes 0,05? Ali vai dar 0,2 vezes 0,05, 0,2 vezes 0,05 dá 0,01 metros quadrados. E a área 3, que é essa área aqui em vermelho, é 0,05 por 0,1, 0,5 vezes 0,1, a área 3 dá 0,005 metros quadrados. Então, essas são as áreas aqui, né? Só confirmando, 0,2 vezes 0,05 dá 0,01. É isso mesmo, então tá certinho. Então, todas as áreas estão aí. Então, eu vou ter a pressão 1, a pressão 2 e a pressão 3. A pressão 1 vai ser a pressão que sofreria se eu apoiasse o tijolo nessa área verde aqui, do jeito que está aqui a figura. Essa pressão 1 é a força sobre a área. E quem é a força? É o peso. A força aqui vai ser o peso, que é a massa vezes a gravidade. Então, a força, a massa dele é 200 gramas, ou seja, 0,2 quilos, vezes a gravidade, que é 10, a força dele daria 2 newtons. Então, a pressão seria 2 sobre a área 1, que é 0,02. A pressão 1 seria 2 dividido por 0,02, dá 100 newtons por metro quadrado. A pressão 2 seria 2, qual que é a área 2? 0,01. Isso aqui vai dar 200 newtons por metro quadrado. E a pressão 3? 2, que é a força, o peso é sempre o mesmo, dividido pela área, que é 0,005. A pressão 3 daria 400 newtons por metro quadrado. Agora, repara o seguinte comigo aqui. O que tinha maior área era a área 1. E ele ficou com a menor pressão, 100. O que tinha menor área ficou com a maior pressão, tá? Porque a área e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Lembrando, pressão é força sobre área. Beleza? Então, fechamos aqui essa questão. Vamos embora. Em hidrostática, pressão é uma grandeza escalar, gente. Pressão é uma grandeza escalar. Diretamente proporcional à área ou inversamente proporcional à área? Inversamente proporcional à área. Beleza? Pressão é uma grandeza escalar inversamente proporcional à área. O símbolo da unidade referente à pressão atmosférica, ele tenta te confundir falando, olha, o símbolo da unidade de pressão atmosférica, ele fala unidade de pressão atmosférica, aí o cara pensa, ATM, definindo o sistema internacional, mas pressão atmosférica é pressão. E pressão não importa se é pressão atmosférica, se é pressão sanguínea, se é pressão não sei o que. É pressão, unidade internacional é Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Abre o olho quanto a isso. Unidade do sistema internacional de pressão, independente do que você esteja medindo, é Pascal. Beleza? Newton por metro quadrado. Considere uma força de 50 newtons atuando perpendicularmente sobre uma superfície de 5 metros quadrados. A pressão produzida, bom, pressão é força sobre área, essa questão é bem direta, ele me deu a força, me deu a área, já está no sistema internacional, então a pressão deu 10 newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa que 10 Pascal. Tá? Então essa era a resposta, a questão não tinha que fazer nada, ele já deu tudo do jeito certinho, era só jogar na fórmula, beleza? No interior de um pneu de bicicleta, a pressão é aproximadamente 2,5 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado, ou seja, Pascal.
Para encher o pneu até tal pressão, é utilizada uma bomba com êmbolo que possui diâmetro de 6 centímetros. Então, o raio é 3 centímetros, que é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Qual o valor da força mínima em Newton que deve ser aplicada sobre a manivela da bomba para encher o pneu da bicicleta? A gente sabe que pressão é força sobre a área. Eu tenho a força, 2,5 vezes 10 a quinta. Se eu tiver... Aliás, desculpa, eu tenho a pressão, que é 2,5 vezes 10 a quinta, Newton por metro quadrado. Se eu tiver a área, eu consigo calcular a força. E a área, isso aqui vai ser um círculo, né? E a área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Π, o exercício pediu para você considerar como 3. O raio é 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então, como é que ficou a área aqui, gente? A área aqui ficou 3 ao quadrado, 9, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Então, a área ficou 27 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Tá vendo? Eu já coloquei o raio, né? Por que o raio é 3? Porque o raio ele é metade do diâmetro. O raio ele é o diâmetro dividido por 2. Então, se o diâmetro é 6, o raio vai ser 6 dividido por 2, o raio vai ser 3. Então, aqui é a área. Como a gente tem aqui a área, tem a pressão, vou calcular a força. A pressão é 2,5 vezes 10 a quinta, é igual a força sobre a área, que é 27 vezes 10 a menos 4. Vou multiplicar cruzado, a força vai ficar igual a 2,5 vezes 10 a quinta, vezes o 27 vezes 10 a menos 4. A força, aqui ó, 2,5 vezes 27, dá 67,5. O 10 a quinta vezes 10 a menos 4, 5 menos 4 dá 10 elevado a 1. A força fica 67,5 vezes 10, 675 newtons, porque eu usei todo mundo no sistema internacional. Acabou aqui a questão. Beleza? Questãozinha só de força sobre área. Beleza? Vamos seguindo. Mas tinha que ter esse cuidado. O raio é metade do diâmetro. O raio estava em centímetros, tem que converter para metro. Ali, pronto, acabou, né? Aí fez aqui a área, tinha que fazer a área do círculo, né? πr ao quadrado. O π ele considerou como 3. Beleza, fizemos aqui a continha. Vamos seguindo. Um operário produz placas de cimento para serem utilizadas como calçamento de jardins. Para a produção dessas, utiliza-se uma forma metálica de dimensões 20 por 10 e altura desprezível. Então, tem uma placa de área 20 por 10 aqui. Uma prensa hidráulica aplica sobre essa área uma pressão de 40 kPa. O que é 40 kPa? 40 K é quilo. 40 vezes 10 a 3. O 10 a 3 é o K. Então, a pressão, na verdade, é 40.000 Pascal. Tá? O K quer dizer quilo. Bem utilizada essa unidade de pressão no dia a dia, por exemplo, da engenharia, né? Visando compactar uma massa construída de cimento, areia e água, a empresa resolveu produzir as dimensões 20 por 5 centímetros, mas mantendo a força aplicada. Então, esse exercício é um antes e um depois. O antes, a pressão é de 40 kPa e a área é de 20 por 10, ou seja, 0,2, que é o 20 centímetros virou metro, vezes o 10 centímetros, que na verdade é 0,1, então 0,2 vezes 0,1 dá 0,02 metros quadrados. Se eu tenho pressão e área no antes, pressão é força sobre área, a pressão é 40.000, é igual a força sobre a área, que é 0,02. Jogo 0,02 multiplicando, 0,02 vezes o 40.000, isso aqui vai dar 800 newtons. Essa é a força que foi aplicada no antes. Lembra que eu falo sempre com vocês. Geralmente quando ele te dá um antes e um depois é porque tem alguma coisa que você calcula no antes para usar no depois. E no depois, o que a gente vai usar? Depois,
eu tenho uma área aqui de 20 por centímetros por 0,05, ou seja, uma área de 0,2 metros, e o 5, né? O 5 vai ser 0,05, a área vai ser 0,01 metro quadrado. Ele quer saber qual é a nova pressão. A gente sabe que pressão é força sobre área. Como ele quer manter a mesma força, a força de 800 que você calculou no antes, você vai manter aqui. Então, a nova pressão vai ser força, que é 800, dividido pelo 0,01. A pressão vai ficar 800 dividido por 0,01. Isso aqui vai dar 80.000 Pascal. Como ele quer em kPa, você divide. Tá vendo? Quando você tem o K e você quer tirar ele, como a gente fez aqui no 40 kPa, eu substituo o K pelo que ele vale. Eu multiplico por 10 a 3. Se eu quero colocar o K agora, eu divido pelo que ele vale. Ou seja, 80.000 dividido por 1.000 vai virar o kPa. Então, cortou os 3 zeros com os 3 zeros. A resposta deu 80 kPa, quilopascal. Beleza? Essa era a questão. Vamos seguindo então, gente. Um paralelepípedo de dimensões 5 por 10 por 20. A gente fez um exercício igualzinho esse lá um dos resolvidos do Ramalho, né, gente? E massa 2 kg está colocado sobre uma mesa, gravidade 10. Então, a força que vai ser aplicada sobre a mesa é o peso, que é a massa vezes a gravidade. Então, a força, a massa dele é 2, a gravidade é 10, a força é uma força de 20 newtons. A pressão exercida pelo paralelepípedo sobre a mesa quando aplicado sobre a de menor área, em função da pressão exercida sobre a de maior área, P2 será, gente, a pressão de menor área. Qual que é a menor área? Vou chamar de A1, menor área. Vai ser 5 por 10, ou seja, 0,05 vezes 0,1. A menor área vai dar 0,005 metros quadrados. A maior área vai ser o 10 com 20. 0,1 vezes 0,2 dá 0,02 metros quadrados. A pressão 1 vai ser a força 20 dividido por 0,005. A pressão 1 vai ser 20 dividido por 0,005, vai dar 4.000 Pascal. Botei todo o sistema internacional, saiu em Pascal. Pressão 2 vai ser 20 dividido, qual que é a área ali? A área ali 0,02, a maior área. A pressão 2 fica 20 dividido por 0,02, isso aqui deu 1.000 Pascal. Ele quer saber quanto que é a primeira em função da segunda. Então, a primeira, tá vendo? Ó? A primeira é igual a x vezes a segunda. Tá vendo como é que eu faço para fazer isso? Eu quero saber quanto que a primeira é em relação à segunda. Então, a primeira é tantas vezes a segunda. Então, a primeira ela vale 4.000, é igual a x vezes a segunda, que vale 1.000. Então, o x vai ser o 4.000 dividido por 1.000, dá 4. Então, o resultado disso é que a primeira, ela equivale a x, ou seja, 4 vezes a segunda. Essa é a nossa resposta, 4 vezes a P2. É meio que óbvio, né? Porque a área, ela é 4 vezes maior, a área da segunda. Né? Se você ver aqui, a área da segunda é 4 vezes maior. Se a área dela é 4 vezes menor, aliás, a área da primeira ela é 4 vezes menor que a da segunda. Então, ela vai ter uma pressão 4 vezes maior, porque é inversamente proporcional. Vou repetir. A área da primeira é 4 vezes menor que a da segunda. Então, se a área da primeira, para chegar na área da segunda, a área da primeira ela é 4 vezes menor. Então, a pressão da primeira ela vai ser 4 vezes maior que a da segunda, ou seja, ela é 4 vezes a da segunda, porque é inversamente proporcional. Beleza? Questãozinha interessante, né? Vamos seguindo. O aluno DA, ao realizar um teste físico, se posicionou no solo com as mãos e os pés para executar as flexões de braço.
considerando seu peso 800 newtons, e a área apoiada sobre o solo de 320 da mão e 20 dos pés, determine a pressão que o aluno exerce sobre o solo quando na posição da flexão antes de executar o exercício físico. Bom, pressão é força sobre área, mas a força, aqui é o peso, vai ser a força, né, gente? Então, eu botei aqui peso, mas acaba confundindo peso, o P do peso com o P da pressão, então eu vou chamar o peso de força, né? A força que ele exerce no chão, que é 800. E a área vai ser o 300 mais o 20. Então, a área que ele vai apoiar no solo é de 320, agora repare, é 320 centímetros quadrados, que na verdade é 320 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Então, a pressão vai ser a força, que é 800, dividido por 320 vezes 10 a menos 4. A pressão vai ficar 800. O 10 a menos 4 joga ele para cima, 10 a 4, que é 1 com 4 zeros, dividido por 320. Corta aqui. Fazendo aqui 80, 1, 2, 3, 4, dividido por 32. Isso aqui dá uma pressão de 25.000 Pascal, tá? Aqui a conta, o jeito mais fácil que eu faria, 32 por 80 dá os 2 por 8, aqui ficaria 10 e aqui daria 4. Aqui o 10 com o 4 daria 5 e aqui ficaria 2. E aí eu faria o 10.000 dividido por 2, que dá 5.000, 5.000 vezes 5, 25.000 Pascal. Eu faria dessa forma, tá? Vamos seguindo, gente. Um corpo com 10 kg de massa é apoiado sobre uma superfície horizontal. Então, se ele tem 10 kg, o peso dele é 10, que vai ser a força que a gente vai utilizar, vai ser 10 da massa, vezes 10 da gravidade, vai ser 100 newtons, em uma área quadrada de 10 centímetros de lado. Então, a área é 10 centímetros, é 0,1 vezes 0,1 metros. Transformei o 10 centímetros para metro, dá 0,01 metro quadrado. A pressão exercida pelo corpo nessa área, a pressão é a força sobre a área. A força é 100, dividido pela área, que é 0,01. Inclusive, eu estou vendo que as respostas estão todas em notação científica, já vou colocar minha área em notação científica, 10 a menos 2 metros quadrados. A força é 10 ao quadrado, ou seja, a força é 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. A área é 10 a menos 2, como é que fica aqui? 2 menos 2 dá 10 elevado a 4 Pascal. Resposta letra D. Beleza? Vamos seguindo. Um bloco de massa M em formato de paralelepípedo está apoiado em uma superfície exercendo sobre esta uma pressão P. Se o bloco foi apoiado sobre uma outra face com o dobro da anterior, então a gente sabe que pressão é força sobre área. Então a pressão era P, né? Aliás, na verdade a gente tinha uma área e agora a gente tem uma área que é o dobro da anterior. E pressão e área são inversamente proporcionais. Se você manter a força, o que acontece com a área acontece o contrário com a pressão. Então, se a área foi multiplicada por 2, a pressão é dividida por 2. Repara como é que sai fácil esse exercício fazendo por proporção assim. Beleza? Especialista adora esse tipo de questão, né? Sobre uma mesa são colocados dois corpos A e B, ambos com formato cilíndrico e mesma massa. Os dois têm a mesma massa. Em que o raio da base de A é 2 vezes maior que o raio da base de B. Então, o raio do A é igual a 2 vezes o raio do B. Colocando-se a mesma quantidade de água em ambos os corpos, posso dizer que, em relação à mesa, a pressão exercida pelo corpo A é a pressão exercida pelo corpo B. O negócio é o seguinte, gente, essa questão aqui é a mesma quantidade de água, né? Se for a mesma quantidade de água, tem o mesmo peso. Então, a força que o A vai sofrer vai ser igual à força que o B vai sofrer. Então, a força é a mesma. Nós vamos comparar as áreas. Então, a área do A
ela é, olha só, gente, presta atenção. A área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. Vou fazer tudo por proporção, hein? O raio do A, o raio do B vai ser duas... Aliás, é o contrário, né? Eu tenho o raio do B, o raio do A vai ser duas vezes o raio do B. Isso aqui é o A e aqui é o B. Então, consequência disso, como o raio do A é duas vezes o raio do B, a área do A, aqui tem a área do B, aqui multiplica por 2 para chegar no raio do A, né? A área do A, ela vai ser não duas vezes a área do B, ela vai ser 4 vezes, porque o raio é ao quadrado. Então, o que acontece com o raio acontece ao quadrado com a área. Então, a área do A ela é 4 vezes a área do B. Só que em relação à pressão, eu tenho a pressão do B, eu vou ter a pressão do A. Agora, pressão não é força sobre área, então pressão é inversamente proporcional à área. Se a área do A é 4 vezes maior, para ir da área do B, eu tenho que multiplicar por 4 para chegar na área do A, a pressão do A ela vai ser, na verdade, dividida por 4. Então, vai ser a pressão do B dividida por 4. Essa vai ser a pressão do A. Então, vamos ler aqui em relação à mesa. A pressão exercida pelo corpo A é o que, gente? 1/4 da pressão do B. Tá? Tudo por proporção. Se a área do A é o dobro do B, se o raio do A é o dobro do raio do B, a área dele vai ser 4 vezes maior. Só que a pressão dele vai ser inversamente proporcional à área, vai ser não 4 vezes maior que a pressão do B, vai ser 4 vezes menor, ou seja, vai ser dividida por 4. Beleza? Vamos seguir, deixa eu ver se tem mais questão ainda. Não temos mais questão. Então a gente fecha aqui esse primeiro módulo, que é o módulo do conceito de pressão, tá? De hidrostática. A gente vai ter o primeiro módulo, que é esse aqui que a gente acabou, conceito de pressão. Vamos ter o segundo, que a gente vai falar sobre densidade. Vamos ter o terceiro, que a gente vai falar da pressão nos líquidos. Vamos ter o quarto, que a gente vai falar sobre a prensa hidráulica. E temos um quinto módulo, que a gente vai falar sobre empuxo. Então são 5 módulos, a gente terminou o primeiro agora, beleza? Então fechou, até a próxima aula, pessoal.